Bem-vindos novamente. Seguiremos agora para o último painel do dia, como os conselheiros podem ajudar com os investimentos. E eu passo aqui a palavra ao Dan Cava, CIO da TAG Investimentos, que irá mediar este painel. Dan? Bom, boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem? Vamos começar aqui. Queria primeiro agradecer aí ao Carlos Alberto, ao Guilherme, ao Everaldo, por terem aceitado esse nosso convite para participar aqui desse painel. O título do painel é como os conselheiros podem ajudar a melhorar os investimentos. Então, a gente pensou aqui em fazer um bate-papo, né? Eu já adianto aqui que a gente, se preparando para esse painel, a gente teve várias discussões muito profundas e muito acaloradas. Então, eu acho que vai ser um painel extremamente proveitoso para todos vocês, conselheiros, que estão nos ouvindo aqui nesse momento. Sei que a gente está chegando no final da nossa apresentação, do nosso primeiro dia, estão todos aí já um pouco mais cansados, a gente vai tentar fazer um painel bastante interativo. Então, antes de mais nada, eu queria apresentar aqui os nossos palestrantes de hoje, né, aqueles que vão dividir essa mesa redonda comigo, e reforçar que, na verdade, o show vai ser deles. Eu sou aqui um mero mediador. Quem vai trazer bastante conteúdo para vocês são eles, tá? Então, o Carlos Alberto de Barros, ele é da Barros Advogados. Ele já tem aí vários anos, quizá décadas de experiência nesse mundo de advocacia para os fundos de pensão e para os clientes institucionais. Ele é referência nesse mercado no que tange o lado jurídico, não só para conselheiros, mas para tudo que tange investimentos para os fundos de pensão. O Everaldo França, da PPS, e o Guilherme Benites, da Adtos. Acho que quase todos vocês devem conhecer tanto o Everaldo quanto o Benites, e tanto a PPS quanto a Adtos, que são referências, que não são as maiores e melhores consultorias de risco de investimentos do Brasil atualmente, no que tange a fundos de pensão e clientes institucionais. Feita essa apresentação, agradecendo de novo a participação deles e agradecendo a participação de vocês que estão conosco aí desde o horário pós-almoço, eu vou startar aqui, começar fazendo uma pergunta para o Carlos Alberto, e obviamente que a gente combinou aqui de ser uma coisa bastante interativa, então eles mesmos fazendo perguntas para eles, mas eu vou estar sempre presente aqui para poder ajudar a moderar esse painel. Então, Carlos, eu queria começar por você. Qual a importância do cargo do conselheiro e qual é a forma de atuação do conselheiro no que tange a investimentos, né? A ideia aqui é a gente fazer um kickoff, né, e tentar entender um pouco, tentar aprofundar na discussão, né? Quando que o conselheiro deve agir, quando ele não deve agir, né? Qual o papel do conselheiro, qual o papel da área técnica da fundação, quando que de fato o conselheiro tem que intervir em algum tema, quando ele não tem que intervir. Então, eu queria fazer o kickoff nessa linha aí, começando por você. Vou abrir a palavra, então, e depois a gente pode dar seguimento aqui ao nosso painel. Olá, Dan. Boa tarde a todos. Bem, gostaria primeiramente de agradecer aí o convite da TAG para a gente estar falando um pouco sobre a importância, né, do cargo dos conselheiros, aí, o que pode ser considerado como boas práticas aí nessa posição tão importante. Honrado de estar aqui com meus caros colegas que cumprimento, Guilherme, Everaldo, pessoas com que convivi ao longo de alguns desses anos aí no sistema de previdência privada, acompanhando as palestras deles e aprendendo bastante. Será um prazer compartilhar aí esse bate-papo com vocês. Como a gente vem falando aqui no evento, que por sinal tem sido muito enriquecedor aí com as palestras, a importância do cargo do conselheiro está diretamente relacionada à importância da previdência, do fundo de pensão para os seus participantes e assistidos, né? É o cargo de conselheiro que vai garantir a constituição de reservas para concessão de futuros benefícios previdenciários.
E eu acho que talvez um ponto muito importante na postura do conselheiro, não só no tema investimentos, mas o Conselho Deliberativo ele tem o dever, o poder-dever de estruturar o fundo de pensão sob o ponto de vista da governança, para que as responsabilidades dos órgãos de governança da entidade estejam bem determinadas, suas competências, por meio, trazendo, né, as obrigações da legislação para a realidade da entidade, claro, considerando aí a complexidade, a modalidade dos planos, o porte da entidade, mas aquilo que a Resolução 13 trouxe como marco para os fundos de pensão, no que se refere à governança, o Conselho ele tem o dever de estabelecer uma governança de regimentos internos entre essa comunicação entre Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, estabelecendo regimentos internos bem objetivos e claros quanto às responsabilidades e competências de cada órgão e cuidando para que essa comunicação ela ocorra de forma adequada, no sentido de que as recomendações realizadas pelo Conselho Fiscal sejam analisadas e acatadas ou não pelo Conselho Deliberativo e monte-se um plano de ação para a diretoria executiva e esse ciclo da governança tenha uma fluidez natural dentro da entidade. Isso, de uma forma geral, se aplica à governança, mas está diretamente relacionado aos investimentos, porque é com uma estrutura de governança bem determinada e delimitada que a gente vai trazer segurança para as decisões de investimento. Então, me parece que, e claro, né, considerando aí toda a importância do cargo do conselheiro, a sua obrigação de buscar os interesses dos participantes e assistidos, de se informar, né, eu acredito que, por meio de integridade e competência, é possível que o conselheiro ele crie um envolvimento construtivo que vai contribuir não só para melhores resultados nos investimentos, mas para que as questões das responsabilidades fiquem bem delimitadas e eventuais problemas que venham a surgir no fundo de pensão possam ser justificados pelos procedimentos adotados e não pelos simples eventuais resultados negativos que um investimento possa ter. Então, Dan, eu diria que a governança do fundo de pensão está diretamente relacionada aí ao atingimento dos interesses do fundo de pensão e claro, até na defesa do conselheiro na pessoa física, né, que eventualmente pode ser responsabilizado. Então, um processo de investimento bem estruturado, com responsabilidades bem delimitadas, com contratos com prestadores de serviços bem redigidos, que determinem a obrigação desses prestadores de serviços, por exemplo, num caso de terceirização de gestão, em que você pode vir a ter a necessidade de ajuizar uma ação de regresso contra um gestor que eventualmente causou um prejuízo. É necessário que esse gestor terceirizado ele esteja obrigado às normas da previdência privada, né? Então, isso você faz por meio de um contrato. Então, esses regimentos internos, esses documentos internos da entidade, que cabe ao Conselho Deliberativo aprovar, eles são de suma importância para esse natural e bom, né, desenvolvimento dos investimentos.
E, claro, uma atenção especial às situações de conflito de interesse, não só dos órgãos, né, dos próprios membros do Conselho, mas de todas as pessoas que se relacionam ali com o fundo de pensão. E a supervisão, ainda, né, podemos falar ainda da supervisão que deve ser feita da atuação dos diretores, e, inclusive, com o poder do Conselho Deliberativo para iniciar processos administrativos de fiscalizações internas para apurar responsabilidades. Então, o Conselho Deliberativo é o órgão máximo da entidade que vai ditar toda essa estrutura de governança, e o Conselho Fiscal, por sua vez, vai verificar o cumprimento não só da legislação, mas dessas normas internas. Eu entendo que dessa forma, né, a governança ela é fundamental, e a formalização dessas competências e responsabilidades dentro da realidade de cada entidade é fundamental para que o processo todo de decisão, monitoramento, de investimento se dê da forma mais adequada. Obrigado, Carlos. Eu queria trazer um pouco o Benítez aqui para esse tema e depois também passar de novo para o Carlos. Dentro desse contexto que o Carlos falou, qual o dever fiduciário e os limites da responsabilidade do conselheiro, né? Aqui a gente já começa a entrar num tema um pouco mais espinhoso, né? Quais são as manifestações, as atribuições, os limites de competência do cargo e como é que o conselheiro pode atuar de uma forma crítica e construtiva, né, no que tange a investimento, mas também com a visão estratégica da entidade. Tá? Queria ver um pouco a sua visão sobre isso, que acho que a gente já faz o link aí com tudo isso que o Carlos falou do ponto de vista jurídico, né? Perfeito, então, bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Tendo em vista que é o primeiro momento em que eu tenho a oportunidade de falar, né, tem aqui a questão protocolar de fazer minha introdução. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado à TAG e parabéns pela organização do evento. Assim que eu entrei, né, óbvio que a gente entra nos eventos e acho que a primeira coisa que chama a atenção é a discussão que está acontecendo, né? E, na sequência, a gente olha aí a quantidade de pessoas participando e quem são as pessoas. Então, tive a felicidade aí de olhar um número elevadíssimo de pessoas participando e muitas pessoas conhecidas, né? Muitas pessoas que eu sei aí que têm um dia a dia muito cheio, com enormes responsabilidades, pessoas muito, muito sérias, e estão aqui, né, prestigiando o evento. Então, mostra aí que acho que o evento foi muito bem escolhido em termos de tema. Bom, coloca também uma responsabilidade aí na nossa mão, né, de manter esse evento com a qualidade elevada que essas pessoas merecem, né, e que o tempo que elas investiram aqui merecem de nós, né. Aos meus colegas panelistas, muito boa tarde também. Dr. Carlos Alberto, obrigado pela sua introdução, é um prazer estarmos aqui para discutir. E ao Everaldo, né, um colega aí de longuíssima data e, com certeza, né, todos que estamos aqui nesse sistema de fundos de pensão, devemos muito a ele, né, uma pessoa que tem contribuído com o sistema, com o aprendizado das pessoas e conosco há muito tempo. É um prazer estar no mesmo painel que vocês. Muito bem. Feitas as apresentações, né, acho que a gente tem aqui o ponto para discutir, a gente não pode desapegar dele, acho que temos que manter o foco. E, bom, acho que a grande questão aqui, né, da sua pergunta, Dan, acho que é um pouco relacionado. O Conselho tem um papel, né, que muitas vezes a gente enxerga. É difícil, às vezes, enxergar o limite desse papel, né? Acho que a própria legislação já vem há algum tempo tentando estabelecer alguns limites para esse papel do Conselho, né? Desde lá da 108 e 109, a gente já tinha alguns limites estabelecidos para o papel do conselheiro, né? Então, um limite, sobretudo, de alçada. E lembro que quando a 4661 saiu, né, 2 anos atrás, aí depois veio toda aquela série de instruções normativas que a Previc publicou, que parametrizavam uma série de itens da 4661, né? Uma dessas INs, ela trouxe essa ideia aí de colocar limites de alçada para a diretoria e, eventualmente, aquilo que subiria para o conselho, né? E eu tenho visto que essa discussão, né, nos finais de ano, né, quando tipicamente a gente está aí na confecção das políticas de investimento,
é uma discussão bastante interessante, porque sempre fica aquilo, né? Bom, o que eu vou atribuir ao conselho, né? Atribuo ao conselho alguma coisa que é muito relevante para o patrimônio, atribuo ao conselho alguma coisa que tem uma liquidez muito restrita, atribuo ao conselho alguma coisa que tem, digamos, notadamente aí uma análise mais complicada, né? E a gente sabe os exemplos, né? Todos, não preciso ficar falando aqui, mas é um FIP, alguma coisa assim nesse sentido. Então, eu acho que sempre tem um pouco essa questão de falar assim, quando que eu trago o conselho, né, para a discussão do investimento? E a recíproca provavelmente é verdadeira. Talvez eu converse aí no meu dia a dia muito mais com diretorias e com a parte de análise dos fundos de pensão, mas eu tenho certeza que a discussão no conselho também ela deve ser muito parecida, né? Ela deve chegar em algum momento, o pessoal do conselho deve falar assim, olha, aprovamos a política de investimento, está tudo certo, acho que a parte de governança está ok, estamos aqui trabalhando para garantir que isso seja cumprido, mas até que ponto, né, eu devo, em algum momento, interferir ou devo dizer que vai por esse caminho ou não vai por esse caminho, né? Essa decisão, ela passa por mim ou ela é majoritariamente da diretoria e eu só assisto mesmo que eu não concorde, né? E ache que isso tudo não deveria ter sido feito dessa maneira, né? Até acho que a abordagem jurídica, né, para essas discordâncias, ela é muito interessante, né? Mas eu, obviamente, vou deixar o doutor Carlos Alberto falar, porque isso tá muito, muito, muito fora do meu escopo, né? Enfim, então, eu acho que, de certa maneira, eu acho que a governança ela tem que estabelecer de forma bastante clara, né, quais são os limites de atuação de cada um desses órgãos, né? Acho que o Conselho, eu enxergo hoje, né, e pelo que eu pude perceber aqui, a gente tem muita gente, né, muita gente de empresa, né, olhando aqui, assistindo a esse evento. Então, acho que assim, usando talvez a analogia da empresa, né, eu acho que o conselho tem um papel de board mesmo, né, tem um papel de ser aquele cara que define talvez as macro tendências, né, e daí para frente, a implementação disso, né, o timing dessa implementação, a forma como essa implementação vai ser feita, é algo que compete à diretoria executiva e é tocado muito mais no dia a dia, né. Eu acho salutar essa divisão de tarefas, né? Até porque a gente sempre tem aquele receio, por mais que a gente confie em todas as pessoas, mas de deixar, desde a primeira decisão até a implementação, na mão de uma ou de um grupo muito pequeno de pessoas, né? Eu acho que é super importante a gente ter várias visões para isso, porque investimento é um negócio complicado, é um negócio que não tem certo e errado, né? Geralmente a gente sabe o que é muito errado, mas aquilo, a discussão entre o que é bom e o que é muito bom sempre é a mais complicada, né? Assim, você sabe que são duas coisas que podem dar muito certo, mas você não sabe em qual apostar naquele momento. Então, quanto mais opiniões tivermos aí nesse ínterim, eu acho melhor. Então, na nossa visão, tá? Acho que o papel do conselho é ultra relevante, né? Sobretudo no momento em que estamos vivendo agora. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade de voltar a esse tema mais de uma vez ao longo da nossa discussão. Estamos vivendo um momento, né, que frequentemente enxergamos como quase um divisor de águas, né, um momento em que as taxas de juros começam a ficar mais baixas, eventualmente da parte aí da diretoria é exigido uma atividade maior, uma assunção de risco maior, enfim, tem todo esse contexto por trás, né, e o conselho, né, tem um papel em pelo menos permitir à diretoria que trabalhe adequadamente num momento como esse, tá? Existem também aqueles outros conselhos que se reúnem menos, né? Aquele pessoal que basicamente aí está olhando a aprovação da política e o resto é quase tudo com a diretoria. Também precisamos pensar um pouco neles, né? A gente, claro que a gente sempre imagina quando a gente está discutindo o mundo ideal, mas nem sempre é assim, né? Os conselheiros geralmente têm papéis específicos na patrocinadora e papéis geralmente de muita responsabilidade, então o tempo é limitado. Então tem toda uma questão aí de a gente adequar talvez aquilo que é o desejável com aquilo que é possível, tá? Mas, de qualquer maneira, né, independentemente das discussões que viermos a ter aí adiante, a minha primeira questão aqui seria realmente delimitar de forma muito adequada esse papel, né, e tentar evitar ao máximo que o Conselho interfira, né, no dia a dia da gestão, além daquilo que o Conselho já estabeleceu nas políticas de investimentos. Obrigado, Denit. Queria trazer o Everaldo aqui para esse tema. Já vou até juntar duas questões em uma e depois eu também vou passar aqui para o Carlos falar um pouco sobre isso. Mas, Everaldo, eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, né? Tem uma questão aí do que o Conselho deve fazer, o que o Conselho pode fazer, né? E qual que você acha que são os limites do Conselho.
E já emendando um pouco aqui, que eu sei que é um tema que você gosta bastante e é um tema que você tem gastado uma energia grande contribuindo aí com esse ecossistema no Brasil, que é a questão do preparo técnico, aperfeiçoamento e atualização do conhecimento necessário para o exercício da função, né? Acho que muitos sabem aí o trabalho que você faz dentro desse ecossistema, então já queria emendar um pouco essas duas perguntas, né? Que eu acho que elas têm muito a ver. Então, qual é o que o conselheiro pode fazer, o que ele deve, e falar um pouco da sua experiência desse preparo. E acho que depois, mais para frente, um pouco, eu vou pegar esse gancho do Benite para a gente falar um pouco desses investimentos mais ilíquidos, que virou palavrão do passado, o que a gente já está vendo retornar, mas vamos, por enquanto, ficar nesse escopo aqui do que os conselheiros devem e podem fazer, e um pouco essa sua experiência aí no aperfeiçoamento dos conselheiros, atualização, conhecimento, etc. Ok, Dan, muito obrigado pela introdução. É um prazer estar aqui com vocês todos. Obrigado a TAG pelo convite. Com o Carlos é a primeira vez, mas eu e o Benítez já estivemos, já somos veteranos em fazer juntos, inclusive, lives, né, Benítez? E obrigado pelas suas gentis palavras, né? Mas nós, cada um do seu lado, temos trabalhado bastante, realmente. Vocês também, pelo sistema, né? Pela evolução do sistema. E, Dan, eu acho que eu começaria dizendo o seguinte, que o Conselho é o guardião último da busca do cumprimento da missão da entidade. Então, o que pensaram, qual é a missão de um plano? Ao contrário do que já se pensou no passado, a missão é trabalhar pelo crescimento do Brasil e tal, isso é secundário. Uma vez que eu faça bons investimentos, eu estou trabalhando pelo desenvolvimento da economia do país, e etc., e gerando emprego. Mas a missão do plano tem que ficar muito claro que ela é pagar benefício. Ponto. E ela é pagar benefício de dois tipos de benefícios. Ou aquele que é prometido, caso típico de um plano BD, ou aquele que é esperado, no caso do CD. Eu acho horrível quando eu falo, não, o CD, o que der, deu. Eu já ouvi essas coisas que é arrepiado. Em reuniões de conselho. Felizmente, faz muito tempo que eu não ouço mais. O sistema tem evoluído muito. Eu fico muito feliz de ver a evolução da mentalidade nos conselhos, de conhecimento. Temos tido uma evolução forte. Mas ouvi essas coisas que me deixavam apavorado, na verdade, porque, no caso do plano CD, eu tenho um índice de referência que foi usado no projeto do plano. O projeto do plano tinha um objetivo de benefício a ser entregue. Portanto, para eu entregar aquele benefício que está no projeto, eu preciso atingir o índice de referência. Então, vamos lá. Já que a minha missão é pagar benefício, e eu vou conseguir pagar o benefício prometido ou na magnitude esperada, se eu conseguir atingir esses objetivos de rentabilidade, qual é meu risco? Qual é o meu fracasso? Qual é o risco de não dar certo? É o risco de eu não pagar o benefício exatamente dessas maneiras. E de onde vem esse risco? Bom, o mundo ideal é aquele onde eu tenho um passivo, e eu vou tomar liberdade de chamar, mesmo no plano CD, se eu tenho um objetivo de rentabilidade, é como se eu tivesse um passivo na prática. O ideal seria eu ter um ativo com a rentabilidade, prazos, iguaizinhas a do meu passivo. Aí seria a coisa mais fácil. No mundo real não é assim. Isso significa que eu vou ter ativos, como ações e vários tipos de investimentos, que não estão no mesmo indexador do meu passivo. Isso é um risco que eu tenho que assumir. Isso faz parte do negócio. Então, no caso de um plano de benefício, o que é risco, afinal de contas? E eu não estou fugindo do tema do conselho, porque quando a gente começa nossos treinamentos na Uniabrap, muitas vezes você tem conselheiros que acabaram de ser eleitos, estão sentando ali pela primeira vez, ou recém-indicados, então estão vendo essas matérias pela primeira vez. E o que é que vem muito? O conceito de que ser conservador é assumir o investimento mais seguro possível, o menos volátil.
Eu sou conservador quando eu invisto no CDI, por exemplo. Hoje em dia, tudo bem, está claro para todo mundo que a taxa do CDI real hoje é negativa. Mas mesmo no passado, quando o CDI ainda tinha uma taxa razoavelmente positiva, isso é descasamento. Assim como numa empresa que tem uma dívida em dólar e ter ativos em reais, num fundo multimercado maravilhoso, isso é risco. Eu tenho um passivo em dólar, um ativo em reais, eu estou descasado. Pode acontecer qualquer coisa, para cima ou para baixo. Posso ser feliz ou posso fracassar. Portanto, o conselho, como guardião da busca do atingimento, do cumprimento da missão do plano, é aquele que vai monitorar e dar as diretrizes ou aprovar as diretrizes sugeridas pela diretoria, mas nunca perdendo isso aqui de vista. Porque, de novo, o conselheiro que vem novo, claro, ele tem que ser treinado, é para isso que a gente está lá na Uniabrap fazendo isso, ele tem que, em primeiro lugar, perceber que ser conservador não é aplicar no CDI, não é correr o mínimo risco do ativo possível, porque o risco que interessa não é o do lado esquerdo do balanço, o risco que interessa é o do balanço como um todo, coisa que eu e o Benítez aí ajudamos a fazer através de estudos de ALM, né? Então, o risco é o do todo, e não só de metade do meu balanço. E aí é que entra a questão do preparo técnico, porque, principalmente agora, mas eu acho que isso já era uma exigência há muito tempo, há muitos anos eu tenho falado isso, ou em sala de aula, ou em reuniões, ou em palestras, o que você quer que seja, mas a sofisticação é o nome do jogo. Sempre foi. Porque mesmo quando o CDI pagava a minha conta, se eu esperasse o dia que não pagasse mais, na hora que agora não paga mais, o que eu vou fazer? Já era, porque todo o resto ficou mais caro, eu vou entrar atrasado. A sofisticação sempre foi o nome do jogo aqui. Portanto, a gente precisa preparar os conselheiros, inclusive para perceberem que risco, muitas vezes, é não fazer nada. Muitas vezes, não fazer nada é uma decisão, mas eu tenho que discutir, agora é o momento de não fazer nada, espera. Mas, muitas vezes, não se fazem os investimentos mais sofisticados, por exemplo, daqui a pouco podemos realmente falar deles, por insegurança. E aí, né, eu acho que eu sou decano aqui no grupo, né, já trabalhei em 4 bancos, em multinacional, já fiz muita coisa. Me lembro de um banco onde eu trabalhei e que me falaram, Everaldo, aqui no banco, o jurídico que só fala não nunca erra. Só que não ajuda o banco a fazer negócio. Claro. E às vezes eu brincava, né, em início de treinamento de conselheiros, falava assim, pessoal, eu espero, estamos aqui para trabalhar, para aperfeiçoar nossos conhecimentos, e eu quero de vocês, no mínimo, que sejam bons conselheiros, no mínimo que sejam bons, se possível, ótimos. Mas eu vou dizer o que faz um bom conselheiro. O bom conselheiro não atrapalha. O pessoal, você veio aqui ofender a gente? Não, é uma brincadeira, deixa eu explicar. Exatamente porque eu, como conselheiro, posso me deparar com uma proposta de investimento sobre algum tema que eu desconheço e, por insegurança, eu posso dizer não. Mas não porque o investimento não é bom, ou porque eu estudei e não gostei, ou vi um problema na análise. Simplesmente porque eu não tenho conhecimento suficiente para entender aquilo. Nesse momento, eu dizer não, eu estou atrapalhando o plano. Eu estou atrapalhando o plano na busca do seu objetivo de retorno e no cumprimento da sua missão final, que é pagar o benefício. É claro, então, para que eu possa participar de maneira adequada, ativa e produtiva, proativa, eu preciso estar preparado para isso. Mais ou menos como empatou o campeonato, final do campeonato empatou, foi para disputa em pênaltis. Eu sou o zagueirão que chuta a bola para longe e me botam lá para bater um pênalti, eu vou apavorado, estou tremendo. Eu quero que botem alguém no meu lugar. Dá para eu sair agora? Não sei, me inclua fora dessa. Não é? Tem situações semelhantes. Portanto, daí a grande importância do treinamento,
E daqui para frente, sofisticação cada vez maior, porque nós temos que usar esses outros instrumentos, né? E, no fim, a prudência na gestão dos investimentos não está em comprar aquilo que não tem, investir só naquilo que tem o menor risco possível. A prudência está num bom processo de análise de investimento. A Previc já diz isso. Isso é a prudência. E, aliás, né, se a gente for olhar, a gente tem que combinar liquidez, segurança e rentabilidade. Isso é milagre, né? O Madoff morreu hoje, né? Esse oferecia um milagre, né? Um retorno lá de praticamente 1% ao mês, bacaninha, lá no mercado americano. Isso era milagre. Se você for cavar, você acha que não tem milagre no mercado financeiro. Então, essa história de por que é que eu, fundo de pensão, tenho que ter meu investimento inteirinho líquido e disponível em um dia útil, como o pessoal queria antes? Vamos aprender que tem prêmio por iliquidez. Nós somos um investidor, por excelência, vocacionado a nos apoderarmos dos prêmios por iliquidez que existem nesses instrumentos. Guilherme fez a introdução, daqui a pouco ele vai falar mais disso aí. E fazer a gestão prudente é simplesmente fazer a gestão adequada de risco e retorno. Não é correr risco zero, porque se eu tentar correr risco zero, eu não vou cumprir a missão do plano. E esse é meu risco de verdade, não cumprir a missão do plano. Portanto, voltando à pergunta original, qual é o papel do Conselho no que tange aos investimentos? É zelar para que o plano, os investimentos, a carteira do plano, busque a melhor relação possível entre risco e retorno com vistas a cumprir a missão, que é pagar o benefício. Obrigado, Everaldo. Acho que você tocou num tema aqui que é muito relevante e que acho que ficou ainda mais claro no Brasil com CDI baixo, né? Que as pessoas, acho que não só no fundo de fundo de pensão, mas quando a gente fala também em pessoas físicas, às vezes as pessoas só pensam naquele risco que é negativo, né? É eu comprar a bolsa e a bolsa cair. Só que as pessoas esquecem que existe o risco positivo, que é exatamente isso que você falou, né? É eu estar em CDI e a NTNB fechar dos 7 para os 4 e eu ter um plano que o meu benchmark é IPCA mais 5 e eu não ter comprado aquela NTNB no 7 porque eu achava que o Brasil ia quebrar e eu fiquei passivo no CDI. Então, acho que você tocou nesse ponto que acho que é importantíssimo. A gente na TAG também gosta muito de reforçar que risco existe para os dois lados, o risco positivo e o risco negativo, e isso tem que estar sempre sendo falado e discutido incessantemente dentro dos conselhos de investimento, dos conselhos fiscais, etc. Pegando esse gancho, quero abrir de novo para o Carlos para saber se ele tem alguma coisa a adicionar nesse tema. Ele tendo ou não, eu também queria que ele já engatasse aqui. Eu já tinha uma pergunta, a gente acabou também recebendo uma pergunta da plateia que entra um pouco nesse tema. Para você falar um pouco quais são os casos e as circunstâncias que os conselheiros podem ser punidos na pessoa física. Acho que você tem alguns casos para comentar. E aí a gente teve uma pergunta aqui da plateia falando um pouco também desse tema e querendo saber do caso dos fundos de pensão públicos que foram envolvidos em escândalos e qual foi o papel dos conselheiros, como é que foi essa situação jurídica dos conselheiros na pessoa física. Então, queria abrir um pouco para você aqui, e aí depois a gente pode engatar um pouco. Eu vou falar dos casos ruins, das coisas que deram errado, da sua experiência, né, defendendo eventualmente esses conselheiros ou participando de casos, de processos, mas depois eu quero também falar dos casos bons, né, e aí trazer de novo o Benite, trazer o Everaldo, porque a gente está vendo a evolução do mercado de governança, de monitoramento e de análise, e a gente começa a ver um renascimento aí dos FIPs, que viraram palavras meio que palavrões nos últimos anos, mas a gente não acha que é palavrão, a gente tem meio um consenso aqui que, feito de uma forma correta, esse negócio vai crescer muito no Brasil. Então, vamos falar um pouco dos casos ruins, da experiência do Carlos, e depois a gente abre aqui de novo para o Benítez e para o Everaldo e falar um pouco dos casos que a gente acha que, olhando para frente, vão ser benéficos ao mercado como um todo. Vou tentar ser breve, né? Porque pelos assuntos dá para a gente falar aqui algumas horas.
Mas só para finalizar esse ponto aí da competência do Conselho, em especial do Conselho Deliberativo, acho que é importante pontuar que o Conselho Deliberativo ele tem que olhar, ele tem que ter uma visão estratégica e estrutural da entidade, inclusive no que se refere aos investimentos. E aí, quando a gente traz essa posição para dentro do processo de tomada de decisão, que eventualmente pode ser necessária a aprovação do Conselho, né, um investimento, em uma situação de investimento em algum ativo ou alguma situação um pouco mais grave dentro do fundo de pensão, a diretoria ela pode eventualmente levar uma decisão para o Conselho. E aí cabe ao conselheiro, como o Everaldo bem colocou, se formar tecnicamente, né? Se informar e conhecer ali algumas normas que são essenciais ao administrador do fundo de pensão. A já citar as leis complementares, 108 e 109, a resolução 13, que é importantíssima, e, claro, a 4661, que vai ter lá suas regras objetivas de limites, mas a 4661 traz, em especial lá no artigo 4º, uma norma que é de suma importância para a postura do administrador, né? que é a questão da prudent person rule, da decisão de acordo com o homem médio prudente, né? E aí ela vai falar do cumprimento do dever fiduciário, né, dos interesses dos participantes e beneficiários, a questão de agir com lealdade, diligência, padrões éticos, princípios de segurança, enfim. E é isso que deve ser verificado eventualmente, se o conselheiro for instado a se manifestar, a aprovar um investimento, quando da sua decisão. É o cumprimento das normas estruturais da entidade, da legislação, da política de investimento e da preocupação com essa questão da prudent person rule, da questão do homem prudente, né? Se aquela decisão está sendo tomada com uma análise financeira adequada, com análise jurídica adequada, e essas decisões elas se tornam mais complexas e importantes quando a gente está falando aí de ativos mais ilíquidos, né? E sempre lembrando, no incômodo do conselheiro de se manifestar em alguma situação, nada impede que o conselho venha a chamar terceiros, prestadores de serviço, ou para fazer uma análise daquele ponto, seja numa prévia da reunião, para tomar a decisão, para entender, esse questionamento, esse envolvimento do conselheiro é fundamental para que a decisão seja tomada de forma adequada e não ocorra, né, aquilo que o Everaldo colocou novamente, aquela situação do conselheiro que não quer se manifestar, né, que ele está inseguro. Então, chama um prestador de serviço, entende, questione e formalize e fundamente essa decisão. Tá? Isso que eu gostaria de complementar aí com relação a esse ponto. Posso continuar aqui com relação aos casos de eventuais punições, acredito, não é isso? Pode, Carlos. Eu só vou complementar com uma outra pergunta que faz parte do contexto que veio aqui do público, que também quando e se, né, o conselheiro responde com o patrimônio dele em alguns desses casos, tá? Acho que faz parte do contexto, a gente responde tudo numa só. Bem, vamos lá. Eu acho que é importante assim, frisar que a responsabilidade do conselheiro, e isso, né, com base em tudo que a gente já falou aqui, daí a importância da governança, da fundamentação, do processo de investimento, a responsabilidade do conselheiro ela é de meio e não de fim. Ou seja, eu preciso ter uma tomada de decisão com
de forma honesta, de boa fé, fundamentada, diligente, com as análises técnicas adequadas. E o fato dessa decisão por um investimento em determinado ativo vir a causar um prejuízo, isso não implica em responsabilização diretamente. Eu tenho que olhar, então, por isso a importância do processo, né? O processo de tomada de decisão. No que se refere a eventuais penalidades e responsabilizações, na esfera do campo administrativo, o decreto 4942 que vai determinar ali as penas administrativas. Esse decreto, e eu acho que a principal norma dele relacionada aos investimentos é a obrigação, acredito que o artigo 65, a obrigação do administrador do fundo de pensão atender às normas do Conselho Monetário Nacional e as normas da Previc, enfim, que nada mais... o que concentra isso muito na 4661. Então, no eventual descumprimento da legislação, eu posso ter penas de advertência, multa, suspensão temporária de 180 dias ou até inabilitação de 2 a 10 anos. Essa multa, hoje, ela foi recentemente, no final do ano, essa multa ela gira em torno de R$65 mil. Se eu tiver um descumprimento da norma, eu posso estar sujeito a um auto de infração da Previc. É claro, existe todo um processo de defesa junto à Previc, à Câmara de Recursos da Previdência Complementar, que é a segunda instância administrativa, para apurar essa responsabilidade. E claro que a defesa, nesses casos, ela está fechada no processo de tomada de decisão. Daí a importância da estruturação, da governança adequada do fundo de pensão, né? Porque a decisão tomada de acordo com... de forma prudente, fundamentada, tecnicamente adequada, mesmo que cause um eventual prejuízo, isso não pode gerar uma responsabilização administrativa. No campo civil, claro, assim como em qualquer outro negócio, caso um ato do administrador de ação ou omissão venha causar um prejuízo para o fundo de pensão, o fundo de pensão, o próprio fundo de pensão, pode ajuizar uma ação de indenização contra o administrador que causou aquele prejuízo. Claro que é necessário que o ato do administrador esteja relacionado a esse prejuízo, né, o nexo causal. E na esfera penal também existe a possibilidade de responsabilização, mas para isso é necessário que ocorra algum crime, a tipificação de algum crime, sendo o mais tradicional relacionado à administração, a questão da administração temerária ou fraudulenta do administrador de fundo de pensão, porque o fundo de pensão, nesse ponto, ele é equiparado às instituições financeiras. Acho que é interessante aqui pontuar que, para que ocorra a tipificação na administração fraudulenta ou temerária equiparada, é necessário que esse ato, esse crime, ele só pode ocorrer por dolo. Então, uma simples atuação que venha a gerar algum tipo de prejuízo ou uma postura culposa não enseja o crime em questão. Eu vou fazer uma pergunta porque eu fiquei curioso, tá? Não é do público, é minha, mas eu acho que pode ser produtivo também para o nosso público. Se existe algum tipo de seguro, né, para cobrir eventualmente custos, seja os custos legais ou os custos da multa, para esses conselheiros, e se existe, quem deve buscar esse seguro, se é a instituição ou se é o conselheiro na pessoa física? Excelente pergunta, Dani. Acho que muito bem lembrado, muito bem recordado. Existe sim, existe o seguro D&O, Directors and Officers, que é um seguro de responsabilidade civil,
atrelado à atividade do administrador, no caso do administrador do fundo de pensão. Esse seguro ele pode ser contratado tanto para as penalidades, na responsabilidade penal, administrativa e civil, mas o custo do seguro relativo às penalidades não podem ser suportados pela entidade. Por outro lado, o custo relacionado à defesa, né, o seguro ele também cobre os custos de defesa do segurado, o prêmio do seguro relativo à defesa ele pode ser suportado pela entidade. Então, por exemplo, essa questão de quem suporta esse custo do prêmio, um fundo de pensão, isso pode ser procurado tanto pelo administrador quanto pela entidade, mas normalmente ele é contratado o custo de defesa pela entidade, que é a tomadora do seguro, em benefício dos segurados, que são os administradores. Então, no fim do dia, o administrador ele tem o seguro, mas quem contrata é a entidade. Geralmente ocorre dessa forma. Não com relação à multa, né? A multa poderia, eventualmente, uma patrocinadora contratar, mas com relação ao custo de defesa, esse prêmio pode ser suportado pela entidade. Legal, obrigado. Agora vamos falar de coisa boa, né? Porque acho que esses problemas estão ficando para trás, ficaram no passado, e a gente agora já vê de novo, de uma maneira incipiente, o mercado caminhando para, de novo, buscar investimentos que tenham uma perspectiva de retornos maiores. Como o Everaldo bem pontuou aqui mais cedo, para você ter retorno maior, você tem que abrir mão ou de liquidez ou de volatilidade, né? Então, você precisa ter um prêmio de liquidez, um prêmio de volatilidade ou os dois, né? Então, acho que, no primeiro momento, o investidor vai para aquelas coisas mais líquidas, né? Que é a bolsa, que é eventualmente uma NTNB, né? Sendo que a NTNB, a gente sabe, ela tem prêmio, mas ela saiu lá de 7% de juro real, veio agora para esses 4,5% aí das Bs longas. A bolsa veio a malta ali, tem mercado todo dia, mas o mercado vai ter que participar desse, o pessoal chama de financial deepening, né? Que é buscar investimentos de fato de menos liquidez que tem um prêmio. Aí a gente está falando aqui de uma parcela de crédito mais high yield e mais ilíquida, a gente está falando aqui de novo de private equity, a gente está falando aqui de venture capital. Muitos desses fundos eles são estruturados como fundos estruturados, né? Então, alguns deles como FIPs, outros como estruturados, né? Como FINs. E aí a gente queria entrar um pouco, vou fazer primeiro a pergunta para o Benítez, né? E depois deixar o Everaldo complementar. Como é que vocês veem, né, a importância e como elaborar essas políticas de investimento, esses regulamentos e como fazer esse monitoramento, né? Acho que para quem conhece a TAG sabe que nós somos grandes entusiastas dessa classe. A gente já investe em private equity há bastante tempo para alguns institucionais. A gente esse ano conseguiu fazer a primeira boleta em fundo de venture capital, inclusive em clientes que a gente tem juntos com a própria Adtus, e foi um trabalho de quase um ano de desenvolver, estudar regulamento, vai e volta, até a gente conseguir fazer esse investimento, essa alocação, né? Não foi de um dia para o outro que a gente conseguiu. Levou um tempo para colocar na PI, para aprovar em conselho, depois levou um tempo para o fundo se adequar ao que a gente precisava, e a gente conseguiu. Só que é inerente desse tipo de produto, né? Um fundo de venture capital faz investimento em 25 empresas, vão ter 5 que vão quebrar, vão ter 15 que vão dar mais ou menos CDI, vão ter as outras que vão multiplicar por 30, 40, que é o que vai rentabilizar o fundo. Então, a gente não pode ter medo de ter 5 empresas que vão quebrar. No mundo de crédito privado, high yield é a mesma coisa, né? Vão ter empresas que vão ter problemas, eventos de crédito, não necessariamente default, mas se você tem uma estrutura de garantia robusta, o gestor vai lá e vai atrás da garantia, né? Sempre investindo via fundo, né? Não investindo no crédito direto. Então, eu queria ouvir um pouco aí a visão e a experiência do Benítez e do Everaldo em como desenvolver essas políticas, essa governança, esse monitoramento, de modo que a gente possa ter, olhando para frente, investimentos com prêmio de liquidez, ou seja, investimentos ilíquidos, mas que também protejam não só a entidade, mas como os conselheiros e o comitê de investimentos,
para que se eventualmente a gente tenha um problema, a gente esteja, de certa forma, protegido, né? Abro a palavra aí para o Benítez e depois eu queria que o Everaldo também participasse e falasse um pouco a visão dele. Excelente, Dan. De fato, né, a gente viu aí, eu não vou dizer um renascimento ainda, né, nesse sentido de, nossa, a coisa está pujante, mas, de fato, acho que os fundos de participações, o crédito, voltaram para a mesa, né? Acho que houve um trabalho aí, sobretudo até por parte do próprio regulador, trabalho bastante profundo em parametrizar uma nova resolução, né, e algumas instituições normativas também que dizem respeito a esses investimentos, né, e aí a gente vê que hoje, com o arcabouço legal um pouco mais bem constituído, eu acho que a gente já vê as entidades terem um pouco mais de conforto, né, em voltar a olhar esse tipo de investimento, né? Sem querer, evidentemente, esgotar o assunto, né? Não só porque temos também o Everaldo para opinar, mas eu acho que esse é um assunto que é quase inesgotável se a gente for querer discutir todas as nuances, né, de um fundo, de fundos como esses, né? Eu diria que, sob o aspecto de governança, eu tenho, sobretudo, duas preocupações com produtos desse tipo, né? Uma delas, talvez seja aquela preocupação que é mais natural quando a gente pensa em produtos desse tipo, que bom, vamos olhar o produto, né? Vamos olhar o produto, vamos olhar a questão de regulamento, vamos olhar quais são os casos em que isso pode dar certo e em que isso pode dar errado. Ou seja, a análise prévia de um produto como esse é uma análise que não é trivial, né? Vira e mexe, e aí o Everaldo deve saber, porque ele deve passar pelo mesmo aí, né? Vira e mexe, bate gestor de private equity, pessoal que quer entrar no mundo de fundo de pensão, né? Perguntando, a gente tem uma captação para daqui a 2 meses, o que você acha? Quantos fundos de pensão a gente consegue colocar? Zero, meu filho, não tem nem tempo para todo mundo analisar o que precisa ser analisado, né? Então, eu acho que tem um arcabouço regulatório que já foi construído, né? Se a gente for pegar 4661, pegar a Instrução Normativa 12 ou 1, né, como cada um queira chamar, a gente já tem uma série de critérios a serem observados quando dá consideração de produtos como esse, né? Então, eu acho que, para começar, quando a gente vê, quando a gente pega um problema como esse e olha o foco no produto, tá? Aqui a gente já tem uma série de discussões a serem feitas, né? São discussões que não são intransponíveis de forma nenhuma. Eu acho que grande parte dos fundos tem coisa muito legal a oferecer, né? Mas aí eu entro com o ponto 2, né? Que aí eu não consigo ver essa discussão de maneira isolada. Eu acho que a gente tem um outro lado da governança que a gente também precisa olhar, né? E aí esse outro lado é olhar para dentro da própria entidade, né? Uma coisa que eu vejo hoje, e aí só para tentar trazer uma analogia aí para o pessoal que está menos acostumado com entidade, mas que vê mais investimento aí de pessoa física, que é um negócio que esse sim, né, está super pujante no mercado local. Quando a gente vê as empresas que analisam esses investimentos, essas casas de research, fazem relatórios e etc. tal, a gente sempre vê o pessoal muito focado no investimento, né? Estou analisando a ação XPTO, estou analisando o fundo imobiliário ABCD, enfim, o pessoal olha muito para o produto. É importante olhar para o produto? É muito importante olhar para o produto, né? Dá para a gente fazer alguma coisa sem olhar para o produto? Certamente não. Mas a gente precisa olhar um pouco o outro lado também, né? E olhar a adequação desse produto para nós, né? Então, a gente está discutindo esses produtos, ou talvez um plano de tipo benefício definido, que talvez não tenha nem prazo para colocar num produto como esse, ou você está discutindo esse produto num plano do tipo contribuição definida, que tem perfis de investimentos. Como é que você adequa esse produto a todo mundo que está lá dentro e a todo mundo que tem horizontes eventualmente diferentes de investimentos, né? Então, eu acho que tem dois aspectos aí que a gente precisa abordar. O aspecto do produto em si, e eu acho que isso tem evoluído muito, tá? Acho que os fundos de pensão encontraram formas, né, de viabilizar isso, via contratar consultoria, via contratar alocadores, via contratar fundos de fundos. Eu acho que os fundos de pensão perceberam a importância de ter essas classes de ativos alternativos no portfólio e foram atrás de solução para isso, tá? Mas eu acho que a gente também precisa, a gente não pode esquecer, né? E aí, como a gente está falando para conselho, eu acho que esse meu lembrete vai justamente nessa linha. A gente não pode esquecer de olhar a adequação de um produto desse para a nossa casa, né? E outra, vamos comprar um private equity? Vamos, né? Eu acho que a minha primeira resposta sempre seria vamos analisar, vamos comprar. Agora, comprar talvez um private equity, não sei se é a melhor estratégia.
Vamos então, se a gente quer comprar um private equity, vamos montar aqui um programa de private equity, vamos comprar 10 ao longo de 8 anos, né? Porque bem o que você falou, a gente está apostando, né? Apostar é uma palavra ruim nessa história, mas a gente está querendo tirar retorno, né, de algumas empresas que, eventualmente, elas mesmas, né, não sabem se vai dar certo aquilo que elas vão fazer, né? Assim, talvez quando a Tesla, né, que hoje é uma das empresas mais comentadas, começou, ninguém imaginava que viraria o que virou, né? E hoje, provavelmente, depois de ter virado tudo isso, as pessoas se questionam se de fato deveria estar no lugar onde está. Mas o fato é que muitas dessas empresas, né, elas vão ter retornos, a dispersão de retornos, a dispersão de safra, a gente não sabe o que vai acontecer em termos de mercado econômico daqui a 3, 4 anos, se vai ser possível fazer um IPO, se tem M&A para ser feito. Enfim, eu acho que a gente precisa pensar sim do lado do produto, mas aí, né, chamando a atenção do conselho, olhar um pouco a adequação desse produto, né, e a forma como você vai alocar nele, olhando para dentro da entidade, né, o que é o seu plano e aquilo que você de fato está querendo oferecer ao seu participante. Ótimo, Everaldo. Quer comentar um pouco? Bom, agora que o Benítez me deixou em situação difícil, porque ele já falou 90% do que era relevante, eu vou tentar aqui inventar, tá? Eu vou para um outro lado. Você falou antes, né, que certos instrumentos ficaram com uma má imagem por causa da utilização que tiveram. Ok, né? Eu tenho cliente que já me falou, agora mudou de ideia, mas falou por muito tempo. Eu não compro FDIC de jeito nenhum. Olha o caso 1, caso 2, caso 3, eu não compro FDIC. Ou, né, olha os FIPs, aqui FIP é palavra feia, aqui nessa entidade não entra. Isso me parece aquela história de alguém que um dia, quando quebrou o Banco Santos, perdeu dinheiro num CDB no Banco Santos. E aí fala, puxa vida, CDB é uma coisa perigosíssima, não compro CDB nem do Banco do Brasil. Não faz sentido. A gente tem que entender exatamente qual é o lugar de cada coisa. O problema não é o instrumento, o problema não é o FDIC, nem é o FIP. O problema é o parceiro de negócios que você pode ter escolhido, ou a finalidade que deram para aquela ferramenta. Você pode usar derivativos para o bem ou para o mal. Você pode usar um monte de coisas bem ou mal. Para mim, acho que você falou de acompanhamento, né? O acompanhamento tem que ser mais sofisticado do que simplesmente o acompanhamento de um CDB. Porém, eu acho que, antes disso, o que aumenta a minha segurança num investimento desse tipo é a escolha do parceiro de negócios. É uma boa due diligence, é uma boa investigação de quem é que está por trás do investimento que eu vou fazer. Quem é o gestor e o administrador do FDIC ou do FIP ou de qualquer outra. Vamos falar de investimento no exterior também, embora isso esteja bastante bem cercado pela legislação, que ela tem uma série de restrições aí adequadas, né, para o momento atual. No futuro, talvez tenham que mudar, mas no momento atual, de primeiro passo, são bastante adequadas. Mas é fundamental, para antes de mais nada, eu não perder o sono daqui a 1 ano, ou 2, ou 5, e a escolha do parceiro de negócios. O risco é inerente. Eu me lembro bem de uma plenária no Congresso da Abrap, acho que foi em 2018, que eu estava debatendo com o Fábio Coelho, e exatamente discutimos isso. Eu brinquei com ele, coloquei a foto do carro do professor do filme De Volta para o Futuro, que eu assisti com a minha filha umas 18 vezes, mas ele falou, escuta, se eu tenho a máquina do tempo, é tranquilo, né? Eu vou ao futuro, vejo o que deu certo, volto e só vou fazer coisa boa, só vou dar tiro na mosca. Mas se eu não tenho a máquina do tempo, eu estou sujeito a ter reveses, e risco é isso. Senão, não chamaria risco, teria algum outro nome e não teria prêmio. E o Fábio concordou, inclusive, ele disse, concordou, deixou claro que também para a Previc o risco faz parte do negócio, mas a coisa mais importante é o processo. E dentro do processo, para mim, nisso aqui, o primeiro passo, que é a escolha, a análise
De repente, eu posso não estar escolhendo, alguém veio me oferecer um produto, tá bem. Então, a análise desse parceiro de negócios é importante. E há técnicas muito sofisticadas de due diligence, inclusive. Você vai nos Estados Unidos ver como é que fazem due diligence, você fica impressionado como é diferente do que se faz aqui. E, aliás, já por falar em máquina do tempo, já que estamos falando com conselheiros também, só lembrei de uma coisa que está um pouco associada. Uma postura que o conselheiro não deve ter é a de profeta do passado. O profeta do passado é aquele que pega o jornal de hoje e te diz tudo que você devia ter feito ontem. Isso eu também sei fazer. Mas nós temos que entender que tomar as decisões sem saber o que vai acontecer no futuro é a grande dificuldade na gestão de portfólio. O participante, ok, ele não entende. Acabou o mês, ele fala, poupança ganhou de vocês mês passado. Puxa vida, esse cara precisa de um curso de investimentos, né? E assim por diante. Essa é uma postura do profeta do passado não adequada para o conselheiro. Mas falando desses investimentos mais sofisticados, por exemplo, o investimento internacional também. Eu já ouvi em conselho a seguinte frase: investir no exterior é muito arriscado. Eu acho que a gente deveria reformar essa afirmação. Fazer o que você não conhece é arriscado. Ou fazer algo que você não conhece com o suporte inadequado é arriscado. Agora, sinto muito, né? Achar que investir no Japão, na Inglaterra, nos Estados Unidos é mais arriscado que investir no Brasil, eu não consigo concordar de jeito nenhum, né? Realmente o risco está em eu dar um passo sem saber, às cegas, sem saber o que eu estou fazendo. Portanto, depois do Guilherme me colocar em situação difícil, porque ele falou 90% do que era relevante aí, eu gostaria de complementar dizendo que o primeiro passo, que é a análise do gestor, do parceiro, é fundamental. Legal. Eu vou emendar aqui, não é nenhuma pergunta, tá? É mais uma afirmação que a gente teve aqui do público, e eu sei que o público não tem acesso aqui às perguntas e respostas, tá? Só a gente. Então, eu vou aproveitar essa deixa, vou fazer um pouco o nosso jabá aqui, meu, do Benites, do Carlos e do Everaldo, né? Que o comentário foi de que você trazer uma empresa de gestão como a TAG, um consultor de risco de gestão como a PPS, a Adtus, e você trazer também um consultor jurídico como a consultoria do Carlos, você não tira a responsabilidade do conselho, mas com certeza você ganha muito em governança. Tá? Então, o que a gente tem visto acontecer muito aí no mercado ao longo dos últimos anos, né? Só lembrando, a TAG trabalha com investidores institucionais já faz 10 anos, né? A Adtus e a BPS há mais tempo do que isso até, e o Carlos também provavelmente há mais tempo do que isso. E é bem comum, e é cada vez mais comum, uma estrutura de governança onde você tem um gestor, né, que no caso é a TAG, você tem uma consultoria dando suporte a esse gestor e ao conselho, como é a Adtus e a PPS, e quando você precisa de um parecer jurídico, você ainda terceiriza esse parecer para o consultor jurídico, como é o caso da empresa do Carlos. Então, esse tipo de estrutura e de governança ficou muito comum e dá muita robustez ao processo de investimento e dá muito input e embasamento tanto para o comitê de investimento como para os conselhos, seja o conselho deliberativo, seja o conselho fiscal e assim sucessivamente. Então, você não tira a responsabilidade, mas você tem muito mais embasamento, até mesmo se você tiver um problema ou um questionamento da Previc, para você ter como se defender e torna muito mais fácil essa defesa. Então, eu queria aproveitar aqui esse comentário para fazer um pouco a propaganda aqui das nossas empresas e do que a gente tem feito nesse sentido. Acho que o Everaldo deu uma deixa boa e não é uma pergunta, na verdade. A gente teve uma pergunta sobre investimento no exterior. Eu acho que o Everaldo cobriu um pouco ela e a gente na TAG concorda, né? Na verdade, o investimento no exterior ele não traz mais risco, né? Se você faz qualquer estudo de fronteira eficiente, e aí eu vou deixar isso aí para o Benites comentar, para depois a gente fazer um encerramento, ele diversifica mais o seu portfólio. Mas acho que o Everaldo
bem pontuou que não adianta você comprar qualquer coisa, qualquer fundo, ou no time errado, né? Se você comprou tecnologia às vésperas do estouro da bolha, lá em 2000, 2001, você levou 10, 15 anos para reverter isso, você ganhou dinheiro se você segurou até agora. Mas eu queria ver quem ia ter aguentado, que conselho ia ter aguentado aquele tempo todo, aquela queda toda. Então, é importante essa governança. Então, eu queria deixar essa última pergunta aqui para o Benite, né, o último comentário, que é um pouco de exterior, é a visão dele, para depois a gente fazer as últimas considerações e já ir para a parte final aqui do nosso painel. Muito bem, Dan. Tomando cuidado de não esgotar o assunto aqui, né, de deixar um pedacinho, sobre a questão de exterior, tá? O que eu tenho percebido, tá? Só para vou dar um pouco de número aqui, e evidentemente o nosso número ele é restrito, né, à amostra de entidades que a gente acompanha, não representa nem de longe a indústria, mas acho que talvez seja um indicativo interessante. 1 ano e meio atrás, aproximadamente, a gente do total de investimentos que a gente acompanhava, cerca de 0,6% desse investimento era investido em ativos no exterior, 0,6%. No final do ano passado, quando a gente começou a elaborar as políticas de investimentos para esse ano, a gente tinha alguma coisa como 2% dos ativos investidos no exterior, né? Então já é um belo salto, de 0,6% para 2%. E esse ano, né, baseado justamente nas metas que foram estabelecidas nas políticas de investimentos do ano passado, esse número deveria aí passar para alguma coisa entre 4 e 5, tá? Isso sem considerar a possibilidade, né, de o regulador vir a aumentar o investimento no exterior, né, a permissão de investimento no exterior para 20%. Esse é um assunto, né, que vira e mexe aparece por aí, a própria Previc já falou sobre ele. Acho que existe essa demanda, eu acho que até existe por parte do regulador, acho que existe uma certa simpatia por isso, mas é evidente também que a Previc ela não tem o poder de fazer isso sozinha, né? Essa resolução ela precisa vir do Conselho Monetário Nacional. Então, precisamos esperar por ele. Ou seja, mas mesmo sem isso, né, a gente está vendo aí um espaço bem grande sendo ocupado por esse tipo de investimentos, né? Claro, existe uma perspectiva de aumento de renda variável local esse ano? Existe, né? Mas nem de longe é uma perspectiva de mais do que dobrar, como é a perspectiva do investimento lá de fora. Então, eu acho que essa classe de ativos, né, ela começa a desempenhar um papel interessante nos fundos de pensão. Eu penso que aquele início, né, onde a gente basicamente tinha fundos de bolsa, quase que fundos passivos de bolsa, não redeados, né, de alguns gestores muito grandes, foi muito válido para que essa estratégia começasse, mas hoje eu vejo já um grau de sofisticação muito maior, né? O que eu percebo das entidades é até um desejo aí de pensar em uma macrolocação, né, de diversas classes no exterior, tá? Então, me parece que é um instrumento muito, muito interessante como diversificação para as entidades. Eu acho que à medida que muitos players aparecem aqui no Brasil e players grandes brasileiros começam a distribuir esses fundos, a gente começa a entender cada vez mais o mundo lá de fora, né? Então, a gente tem várias estratégias, você tem possibilidade de ter hedge, de não ter hedge, ter exposição a um tipo de moeda ou outro tipo de moeda, quer ficar fora de emergente, você fica, quer ficar mais emergente, fica também. Então, hoje, o número de instrumentos para montar posições, né, é um número elevado. Tá? Então, assim, eu penso que a gente está já numa situação em que não só a demanda do fundo de pensão está aumentando, como a oferta também aumentou consideravelmente, né? O que nos leva a um problema 2, né? E aí esse eu vou tentar dividir com o meu colega Everaldo, que é o seguinte, também fazendo uma analogia aqui, né? Há muito tempo, como vocês devem imaginar, isso não acontece, mas enfim, no passado distante, quando a gente ainda podia sair de casa, eu às vezes ia até o shopping center aqui em São Paulo, né? Eu sou de São Paulo e shopping aqui em São Paulo é evidente uma coisa que é bastante comum. E era interessante o seguinte: quando você chega no estacionamento do shopping e tem lá 2 ou 3 vagas, você muito rapidamente olha qual que é aquela melhorzinha e decide, né? Você entra na vaga e vai seguir sua vida. Quando eu chegava no shopping e o shopping estava vazio, para mim era, assim, era um caos, né? Você tem muita possibilidade, você fala assim, o que eu decido agora em termos de onde que eu estaciono aqui meu carro? E eu tenho percebido um pouco isso nas entidades hoje, né? O exterior, ele tem
infinitamente mais possibilidades que o Brasil, né? Constituir uma carteira no exterior, mesmo utilizando os instrumentos que já são disponíveis aqui no Brasil, não precisa nem ir lá fora direto, né? Como algumas entidades maiores podem fazer e têm feito, inclusive. Mas constituir uma carteira aqui dentro, não usando instrumentos lá de fora, com a série de estratégias que a gente tem lá fora, não é uma atividade trivial, né? Sinceramente, hoje, investimento exterior, eu sei que a gente precisa. Agora, como fazer esse investimento no exterior, a situação é bastante mais complexa, né? Então, eu sei que vocês da TAG têm feito isso, né? Mas a operacionalização disso e a montagem de carteira, né? Se eu puder deixar esse assunto para o Everaldo, para ele nos ajudar aí com isso, essa visão dele de montagem de carteira, seria interessante também, porque eu acho que esse é um problema comum que a gente tem visto aqui de grande parte das entidades que a gente atende, e um problema até mesmo para a gente, né? Assim, eu fico pensando, às vezes, se eu acho que é momento de comprar China ou não é momento de comprar China. E eu até hoje não consegui decidir, né? Não sei nem qual é o driver que eu decido que eu uso para decidir isso. Ok, então, deixa eu complementar. Ô, Benício, eu estava brincando, tá? Eu já sabia que você ia dar uma resposta rica àquela. Eu também. Eu só estava esperando a oportunidade de devolver, Everaldo. Fica tranquilo. Era brincadeira, claro. E, Dan, a PPS, 25 anos este ano estamos completando. Vamos fazer bodas de prata aqui, a empresa. Mas essa questão do investimento internacional não só é muito oportuna, mas ela tem vários aspectos. E o Guilherme falou de um aqui, que é o do hedge, por exemplo. Esse é um dos mais importantes. Por quê? Porque quando ele é mal interpretado, ou ele é olhado da maneira equivocada, ele impede que o investimento no exterior se materialize. E eu já vou explicar. A primeira vez que eu participei de um debate sobre isso foi em 2007. A SPC tinha recém-autorizado o investimento internacional, me convidaram para um debate. Era um evento do BNP, me puseram no palco, éramos 5 consultores. E a hora que alguém falou do risco cambial, eu falei, olha, eu acho que você tem que ficar exposto, mas enfim, se você não quer ficar exposto, você faz um hedge. Aí alguém, não vou dizer nome de jeito nenhum, falou, não, mas o hedge tem custo. Eu falei, não, espera um pouquinho, neste caso tem prêmio. Não, o hedge tem custo. Bom, não vou bater boca. Vamos entender o seguinte. Uma empresa que tem uma dívida em dólar, para fazer um hedge, tem que criar um ativo indexado ao dólar. Ou através de um swap, mas se vai no contrato futuro na Bolsa, na B3, vai comprar contratos futuros de dólar. E o dólar, no futuro, é sempre mais caro do que hoje. Essa conta vem de uma arbitragem entre o juro pré-local, o cupom cambial, que é resultado do juro internacional, mais risco Brasil, etc., essa arbitragem dá a diferença entre o valor do futuro e o valor do dólar à vista. O dólar futuro só vai ser mais barato do que o dólar à vista, acho que o dia que o juro brasileiro for menor que o juro dos Estados Unidos, inclusive em nosso risco país. Provavelmente não vou ver isso no meu período de vida, né? Nem meus filhos, tal, provavelmente. Então, o hedge de quem investe no exterior, para eu estar livre do risco cambial, não quero estar exposto ao dólar. Eu acho que deveria estar, mas vamos dizer que alguém tenha medo e quer adivinhar a hora de entrar e sair da taxa de câmbio, isso é outro assunto perigosíssimo, mas alguém que quer travar, ok. Se ele tem um investimento no exterior que está indexado ao dólar, ele tem um ativo em dólar, o hedge é vender contrato futuro de dólar. E eu vou vender mais caro do que eu paguei hoje pelo dólar para mandar meu dinheiro para fora. Na verdade, eu não estou renunciando a uma variação cambial, eu estou travando que, para mim, existe uma variação cambial positiva, que hoje é 1 e tanto por cento, hoje é pequenininha, mas é um ganho pequenininho. Já foi 11%. Eu já quase ajoelhei em reunião de conselho para implorar que autorizasse o investimento internacional, e quem está com medo que o dólar vai cair? Eu já ouvi isso. Eu já vi entidades inúmeras não diversificarem seus portfólios usando o investimento internacional porque tinham medo do dólar cair. Isso não faz o menor sentido. Tivemos uma reunião ontem num conselho, antes de ontem, no conselho deliberativo de uma entidade nossa cliente importante para discutir o hedge. O conselho aprovou.
que o hedge seja feito ou desfeito conforme o momento, conforme o julgamento da diretoria, mas não é por causa do meu medo da taxa de câmbio que eu vou deixar de me aproveitar de uma diversificação internacional extremamente positiva para o meu portfólio. E aí, Guilherme, tem uma coisinha interessante. Você falou de perfil também, né? De risco e de o que é adequado. Vou jogar uma bola para o ar aqui. Outro dia a gente telefona, toma um vinho e a gente bate um papo a respeito. O investimento internacional exposto a dólar, numa entidade que tem plano CD com vários perfis, todo mundo quer pôr no agressivo, porque é um negócio diferente. E a taxa de câmbio realmente é volátil. Mas o efeito desse investimento exposto ao câmbio, combinado com minha carteira de ações, pode, na verdade, reduzir o risco da minha carteira como um todo. Eu tenho a possibilidade de ter um plano agressivo, um perfil agressivo, que vai ter uma volatilidade parecida ou até menor do que, conforme a alocação, do que o moderado. Então, peraí, o agressivo tem que ter mais volatilidade que o moderado. É interessante. Eu posso acrescentar essa modalidade que todo mundo acha super volátil e, na verdade, reduzir a volatilidade da minha carteira. Talvez, em vez de pôr mais no agressivo, eu tenha que pôr mais no moderado. É uma boa discussão. Um dia a gente bate um papo sobre isso. Bom, obrigado. Acho que essa discussão aqui a gente pode, quando vocês forem tomar esse vinho aí, vocês me chamem que eu também tenho interesse em participar, tá? A gente já está chegando aqui para o nosso final do nosso painel. Queria agradecer ao Carlos, ao Benítez, ao Everaldo. Acho que a gente conseguiu contribuir bastante, pelo menos a gente espera que a gente tenha conseguido contribuir bastante aí para os conselheiros. Acho que a gente podia ficar aqui algumas horas conversando de vários desses temas, mas infelizmente, a gente tem um tempo restrito. Se Deus quiser e tudo correr bem, a gente vai ter a oportunidade de novamente fazer outros summits da TAG para os conselheiros e voltado para os conselheiros e com outros temas e com outros debates. E queria só finalizar aqui, agradecer ao público que ficou até agora, essa hora, né? Eu ia brincar que a gente tem que encerrar, porque meus filhos já estão ali, chegaram agora e já estão começando a gritar. Eu pegar a lanterna do celular aqui, porque já está escuro, então eu vi que já estava chegando a hora da gente encerrar. Mas eu também queria agradecer aqui a todo o time da TAG que colocou esse evento de pé. Eu acho que foi em menos de um mês, né? Conseguiram trazer pessoas de ponta para falar no painel, conseguiram a tecnologia para fazer de uma maneira simples e viável e conseguiram convidar aí. A gente teve mais de 500 confirmações, a gente está tendo uma participação aí em peso, em média, aí quase 300 pessoas por painel. Então, queria agradecer aí a toda a equipe da TAG, não vou falar nome a nome, porque a TAG hoje tem 60 pessoas, a gente teve pelo menos aí umas 10 pessoas envolvidas, e agradecer a todos vocês aí pela participação. Obrigado, Benítez, obrigado, Carlos, obrigado, Everaldo. Acho que a gente vai ter oportunidades aí de tomar, se Deus quiser, nos próximos meses esse vinho, conversar sobre exterior, conselhos e etc. Obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Um abraço, pessoal. Obrigado. Foi um prazer. Um abraço.